O assunto hoje tá aí. Gente, boa tarde de novo aos que eu não cumprimentei. Eu vou começar agora e eu vou falar um pouco rápido para a gente chegar na parte que interessa com mais agilidade, tá bom? Quer falar, Sidney? Beleza. Tranquilo? Ô, Sidney, os alunos que falam comigo, eu só consigo ouvir eles aqui ou se eles na caixa? Tá. Gente, tem alguém em casa aí que consegue falar comigo no microfone? Só para eu ver se eu estou ouvindo? Ei, professor, bom dia, boa tarde. Boa. No ouvido. Tá. Obrigado, querido. Valeu, Sidney. Ai. Tá, vou ficar aqui. Tô ligado, hein? Qualquer coisa me avisa no microfone. Olha só, gente. Para não perdermos tempo com história, eu vou pular a parte da história rapidinho, até porque eu conversei um monte de histórias na última aula. E aí, né, não vem ao caso, curiosidades a gente deixa para uma outra hora. Então vamos lá. Röntgen foi o cara do raio-x, né? Tanto que a unidade de medida hoje são Röntgens, que vem do nome dele. Unidade de medida radioativa, se você for lá em Chernobyl, vão pegar uma máquina que vão medir o número de dispersões radioativas que tem no ar. E a unidade de medida chama-se Röntgens, que vem desse nome aí desse cara. Depois disso veio Becquerel, que para nós da química, esse é o cara da radioatividade. Ele foi o primeiro cara que estudou elementos radioativos, conhecido pelo seu trabalho no início do século XIX, no início do século XX, desculpa. Nessa época aí, foi a época que Thomson fez o modelo atômico dele. Então, essa foi a época do modelo atômico de Thomson. E logo depois do experimento de Becquerel, veio Marie Curie, junto com a ideologia de Wheeler e de Rutherford. Então, Rutherford é o cara que faz o modelo baseado no polônio, bombardeia uma lâmina de ouro, identifica que existe próton dentro do núcleo do átomo, fala que o núcleo do átomo é entre 10 mil e 100 mil vezes menor que o átomo, é denso, toda a massa está nele, aquela coisa toda lá. E Wheeler é o cara que propõe que a partícula gama ela é de energia pura. Sempre lembrando que quem falou das partículas alfa, beta e gama foi Marie Curie, né? Marie Curie, que não é nossa aula de hoje, mas para mim, essa mulher é um gênio. Mas, outro dia conversamos sobre ela. Essa história. Ó, aí tem o espectro de emissão eletromagnético. Eu acho não, tenho certeza. 98% dos meus alunos, as pessoas que eu encontrei, sabem que isso existe, mas não compreendem a proporção e o volume de informações que esse espectro tem. Daqui você tira muitos entendimentos. Eu não vou ficar detalhando o espectro de emissão, porque o professor de física, de ótica, vai abrir o seu pensamento sobre isso aqui. Eu gostaria só que você lembrasse uma coisa. Dentro de uma pequena parte da frequência da emissão eletromagnética, existe uma faixa chamada de visível. A faixa do visível é aquilo que nós vemos. Começa no vermelho e acaba no violeta. Por isso que existe o infravermelho e o ultravioleta, dentro de espectro de emissão. Essa faixa aqui são aquelas ondas calculadas pelo modelo de Bohr, na equação de Planck, que é igual a HF, F é a frequência, H é a constante de Planck, você calcula a energia de fóton. Não vou entrar nesse aspecto, porque o professor lá do modelo atômico vai comentar sobre isso, e o professor da física também vai comentar sobre isso. Só que há vestibulares que influenciam a radioatividade nesse fenômeno, porque existem elementos radioativos que eles emitem luz visível, e essa luz visível pode ser
incorporada essa ideia de cálculo do porquê que o césio radioativo é azul. Porque o césio radioativo é azul. O urânio radioativo, ele é levemente roseado. Por que que tem isso aí? Porque ele emite a onda eletromagnética na faixa do azul. O outro emite a onda eletromagnética na faixa do rosa. Isso está dentro do espectro de emissão. O professor do modelo atômico vai explicar isso. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula aqui no Darwin, mas tem uma matéria que a gente estuda no modelo de Bohr, chamada saltos quânticos. Já ouviu falar? Dos saltos quânticos, gente? Sim ou não? Sim? Eu não posso tocar, fazer barulho. Esses saltos quânticos é a parte da matéria que justifica essa coisa da coloração e que você vai ver muito a relação com o espectro de emissão. Eu só gostaria de fazer um comentário sobre o que está aqui na tela. Aí, para quem tá em casa e quem está lá no online, veja da seguinte maneira, olha só. Dentro do espectro do visível, que está essa faixa aqui, você tem uma frequência. Frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete no intervalo de tempo. Quando você vai aumentando a frequência, você vai aumentando também a especificidade da visão. Então veja só o que eu estou falando. Quando você aumenta a frequência da onda, você consegue ir mais profundamente na estrutura da matéria. Deu para entender o que eu falei agora? Quanto maior a frequência da energia, mais profundamente na estrutura da matéria ela vai penetrar. E aí você vai botar na sua cabeça agora que a partícula gama ela é mais prejudicial para a saúde. Porque a partícula gama ela tem uma frequência altíssima. E existe pelo menos uma dezena de pesquisadores que justificam que a partícula gama ela tem a habilidade de recodificar a sequência metabólica de ribossomo lá dentro da célula. Olha que coisa interessante, hein, gente? Ela vai lá na estrutura da célula. Então ela passa por órgãos, tecidos, passa pela célula, entra lá na estrutura da célula. Por quê? A frequência dela é muito alta. Automaticamente ela vai carregar muita energia. Perigosa. Beleza? Olha lá. Continuando. Opa. O núcleo do átomo está aí, né? O comentário que eu já fiz. Ele tem prótons e nêutrons. O objetivo da radioatividade é sempre estudar o núcleo do átomo, tá? A partir desse momento, eu vou fazer 4 ou 5 comentários, 4 ou 5 telas, que elas estão mais na linha da curiosidade. Quando eu chegar, isso aqui você tem que saber, eu vou avisar. Isso aqui você tem que saber. Então tá bom. O que tem nessa tela que você tem que saber? Você tem que saber que o núcleo é muito menor do que a eletrosfera. Isso você tem que saber. Tudo bem? Você tem que saber. Tá bom? Aqui na tela fala que tem o próton e o nêutron. Dentro dessas estruturas desenhadas como nêutron e próton, tem desenhos que nós chamamos de quarks. O que isso significa? Significa que fisicamente o próton não é uma coisa só. Ele é uma união de coisas. Isso está no âmbito da curiosidade. Eu não me lembro de uma prova normal de ter aparecido uma pergunta dessa. Então, a medicina particular, o Enem, o ERJ, essas provas normais, normal, gente, não quer dizer que é fácil. Normal quer dizer que a matéria caminha dentro do currículo normal. Eles não perguntam isso. Tá bom? Mas você saiba que o nêutron é feito de 3 quarks e o próton de 3 quarks. Só que são quarks diferentes. Olha lá, ó. O próton é feito de 2 aps e 1 down. E o nêutron é de 2 downs e 1 up. Ah, professor, o que isso significa? Não se preocupa com isso hoje. Mas eu vou falar uma coisa para você. Principalmente aí com o pessoal que quer trabalhar na medicina. Quando você olha para uma máquina de ressonância nuclear magnética, a máquina de ressonância nuclear magnética, ela está procurando isso aí. Ela está procurando isso aí. E ela, dentro dessa perspectiva, ela consegue imaginar imagens. Imaginar não, né? Projetar matematicamente. Beleza? Então, por isso que essa coisa é importante para a natureza da ideia e do que a gente estuda e tudo mais. Essas razões que tem aqui em cima, não precisa se preocupar, mas para quem gosta de informações mais profundas, lembre-se da seguinte coisa. Quando você estuda modelo atômico, a gente estuda um negócio chamado números quânticos. Você já ouviu falar? Já ouviu falar de números quânticos? Lá nos números quânticos, o professor
pode até ter sido eu, porque eu ensino essas coisas também, desse jeito, mesmo eu sabendo que está errado. Alguém falou para você que o spin é mais ou menos meio. Não foi? Foi ou não foi? Já viram isso? Só que eu vou te fazer uma pergunta. Se o elétron ele tem uma tendência esférica, como é que você sabe para cima e para baixo? Se ele é uma esfera. E se ele não tem centro de orientação? Está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar. Se eu desenho uma seta, você vai ver a ponta da seta, não vai ver? Você não vai entender se ela está para cima, para baixo, na diagonal, você não vai entender isso aí? Tá. Qual é a lógica de orientação de uma esfera? Para onde ela vai se ela está parada? No seu pensamento ela está parada. Para onde ela vai? Então aquela fração que tem lá é porque para a física quântica, o elétron, hoje, ele é octapolar. Então, quando você estuda o número quântico, menos meio e mais meio, hoje, já existe o de 1 sobre 8 até 7 sobre 8, que é o octapolar. Isso vai do entendimento da matemática. E vou fazer um comentário curioso para quem gosta dessa área aí do conhecimento. Se você fizer uma ressonância nuclear magnética de campo baixo, aqui em Vitória, aí o cara quer ver, por exemplo, o seu joelho. Beleza? O cara quer ver o seu joelho. O médico lá. Você vai ter o resultado. Se você fizer uma ressonância de campo baixo na Alemanha, o cara vai ver o seu joelho, ele vai ver o tecido ósseo, ele vai ver dentro do tecido ósseo e ele vai ver a densidade daquilo que tem dentro do tecido ósseo. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A máquina ela vai mais profundamente. Por quê? Porque ela vai analisando a estrutura da estrutura. Ela vai aprofundando a máquina. Então é diferente. Aí você vai me perguntar assim, professor, quer dizer que se eu quiser saber se alguém tem câncer, é melhor fazer análise lá? É óbvio. É óbvio isso. É óbvio, absolutamente óbvio. Máquina de ressonância nuclear magnética não é tudo igual, né, gente? Todo mundo tem essa sensação, né? Então lembre-se disso que eu falei, tá? Se você fizer um raio-x no interior do interior, a máquina vai ver uma coisa. Se você fizer um raio-x numa máquina de alta performance, ela vai ver outra. Beleza? Todo mundo entendeu? Ficou aí. Isso aí eu já falei na aula passada, fenômenos da igualdade. E na aula passada, gente, eu deixei um negócio anotado aqui que alguém veio me corrigir. Depois, eu tinha falado que o titânio 2+, era isoeletrônico do cálcio 2+. Aliás, o titânio era isoeletrônico do cálcio. Negócio assim, não foi? Aí eu vim aqui corrigir, eu coloquei titânio 4+, hein? Que eu tinha deixado desenhado errado aqui, tá? Aí veio alguém aqui, saudosamente, eu não me lembro quem foi, mas até agradeço. Eu estava saindo porque o professor estava com pressa, eu também estava com pressa de sair. Tem que consertar aí. Porque isoeletrônico, que não está escrito aqui, são átomos que têm o mesmo número de elétrons. E aí eu tinha colocado o titânio isoeletrônico do cálcio, não é. O titânio é isoeletrônico do cálcio 2+, não é. O titânio é isoeletrônico, o titânio 2+ é isoeletrônico do cálcio. Para o titânio ser isoeletrônico do cálcio 2+, o titânio tem que ser 4+. Tudo bem? Eu tinha deixado anotado aí, por gentileza. Pessoal que puder, corrija aí, fazendo favor. Muito bem. Aí chegamos à parte que interessa. A radioatividade é o fenômeno que se observa em instabilidade nuclear. Então, quando o núcleo ele é instável, ele vai emitir energia para estabilizar. Isso é simples assim, tá? Se um vulcão está instável, ele vai entrar em erupção para estabilizar. Se o núcleo está instável, ele vai emitir para estabilizar. O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Então ele vai emitir prótons e nêutrons. Simples também. Tá bom? Lembre-se de uma coisa. A radioatividade é um fenômeno puramente nuclear. Então nenhum padrão e nenhum parâmetro e nenhuma referência físico-química se coloca à frente do fenômeno. Vou falar de um jeito mais fácil. Nenhum padrão físico-químico, nenhuma referência, nenhum número termodinâmico, físico, relacionado na característica química, vai interferir o fenômeno radioativo. A radioatividade ela é puramente nuclear. Então, temperatura, solubilidade, concentração, calor de combustão, tem nada a ver. Não tem nada a ver, todo mundo entendeu? Não tem nada a ver. Você pegar, por exemplo, uma ogiva nuclear em fase sólida, uma ogiva nuclear é sólida inteira. Aí eu peguei aquele sólido inteiro, imagina uma pedra, e piquei ela todinha, moí. A capacidade nuclear vai aumentar ou vai diminuir? Não vai acontecer nada.
Porque a característica nuclear está dentro do núcleo, não no estado de agregação, nem na maneira que ele se apresenta. Então, ele pode ser um pó, ele pode ser um gel, ele pode ser um sólido inteiro, ele pode ser um sólido quebrado, ele pode ser um sólido dissolvido, ele vai continuar sendo nuclear. Quando a gente fala nuclear, nós estamos falando radioativos, tá bom? Essa palavra radioativo, rádio é do núcleo, ativo é da atividade. Aí hoje, Cibele me perguntou bem assim, o que é série radioativa? Cibele, eu vou falar mais à frente, mas eu vou só te adiantar uma coisa. A série radioativa, ela ocorre quando um elemento ele vai decaindo em ordem lógica até chegar num único lugar. Então, existe a série radioativa do iodo, existe a série radioativa do chumbo, a série radioativa do bismuto, a série radioativa do urânio. O que acontece? Esses caras eles vão decaindo numa sequência e é sempre a mesma. Então, o urânio, por exemplo, quando ele decai, ele vai virar os cisurânicos, que é o protactínio e o actínio, que são os elementos que vêm antes dele na série dos actinídeos. Então, existe uma lógica. Depois ele decai para ródio, aí vai caindo para chumbo, para polônio, de polônio para bismuto, de bismuto para chumbo. Então, a série radioativa, ela vem do decaimento ou da estabilização de um núcleo. Mas eu vou explicar isso aí, a gente vai ver ela mais à frente, tá bom? Muito bem. Essa tela aqui você tem que gravar dentro da sua alma. Com essa tela aqui, você resolve metade das questões que tem na sua apostila. Metade. Isso aqui, ó. Olha bem, gente. Isso aqui é muito fácil. Só que se você não lembrar, lascou. Você já estudou pilha? Já estudou pilha? Você já estudou anodo e catodo? Você lembra quem é quem? Você só sabe que um é o contrário do outro, não é? Disso todo mundo lembra, não é? Você sabia que se você errasse, eu estou falando por experiência, tá? Minha, eu já fiz isso. Se você achar que catodo é oxidação e anodo é redução, na primeira questão de pilha que você está fazendo, você vai errar a prova toda. Aqui é mesmo fenômeno. Você tem que lembrar que fissão é quando você fissiona, quebra. Fissão. Você está ali, vai partir. Átomo grande virando átomo pequeno. Olha o desenho. Átomo grande virando átomo pequeno. Olha lá, gente, ó. Átomo grande virando átomo pequeno. Isso é fissão. Isso é coisa de quem? Isso é coisa do urânio. Isso acontece onde? Em bomba nuclear. Isso acontece em quê? Em reator nuclear. Todo reator nuclear é assim? Não. Existem 17 usinas nucleares diferentes do mundo. 17 plantas nucleares no mundo. A maioria é assim? A maioria é assim. Vai cair no vestibular como que a planta nuclear de Fukushima é? Não vai cair. Tá? Ele pode te mostrar um esquema e te fazer alguma pergunta. Agora, você não é engenheiro de energias para ficar descrevendo o fundamento do projeto da usina. Isso não cai em prova. Mas você tem que lembrar que fissão é bomba nuclear. Fissão é reator nuclear. Então, usina nuclear e bomba nuclear, ou seja, as coisas mais famosas, fissão nuclear. Átomo grande vira átomo pequeno. Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu falar uma coisa aqui. Já ouviram falar de bomba nuclear? Vamos lembrar a história da humanidade? Quantas bombas nucleares teve na história da humanidade? Ou aconteceram? Quem sabe? Quem acha que é duas? Duas. As do Japão? Quem conhece o teste antes do Japão? Teve um teste nos Estados Unidos antes do Japão, no deserto do Novo México. Ele viu, eu não vou comentar porque eu não gosto desse tipo de indução política nem geográfica, né? Até porque eu sou químico. Mas o cara que liberou Hiroshima, ele tinha visto o que a bomba faz. Ele sabia o que a bomba ia fazer. Porque vocês têm que lembrar, senhores, não que isso vai cair no vestibular, mas você tem que lembrar que em Hiroshima, o âmago da bomba tinha 1,2 milhão de graus Celsius, tá? Então, para quem gosta do número, era 1.200.000 graus Celsius. Isso quer dizer que uma parede dessa aqui, ó, pulverizou, assim, puff, sumiu. As pessoas não sentiram dor, não, tá? Pode ficar tranquilo. Não tem como sentir dor. 1 milhão de graus Celsius. 1 milhão a bomba. Ele viu isso. Ele viu, tá? Diferente de Chernobyl. Chernobyl foi uma bizarrice de engenheiro, né? Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl foi ignorância de engenheiro. Isso é absolutamente comum, porque o ser humano erra. Todos nós erramos.
Pode ser que daqui a 20, 30 anos você cometa um erro lá no seu serviço, é normal. Agora, Hiroshima não. Hiroshima foi deliberado. Hiroshima foi deliberado. Sinistro, né? Pensa comigo. E a fusão nuclear é o Sol. A bomba de hidrogênio, ó, os corpos celestes. Deixa eu fazer um comentário quem gosta de bomba, quem gosta de informações interessantes. Uma vez testaram a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio foi testada uma vez, com relatos oficiais, né? Relatos oficiais. Ela destruiu uma ilha de 238 quilômetros de praia. Imagina uma ilha. Imaginou a Ilha de Vitória? Imaginou a Ilha de Vitória? A Ilha de Vitória tem 238 quilômetros de praia? Tem? De borda? Não, né? Tem quantos quilômetros? Uns 50? Se tiver 50. Então você imagina um negócio 5 vezes maior que Vitória. Imaginou? Soltaram a bomba lá, sumiu a ilha. Sumiu. Só, engoliu. Sumiu. Imaginou? Você jogando uma pedra. Imagina você jogando uma pedra na piscina. Bateu a pedra, subiu e sumiu. A ilha sumiu. Bomba de hidrogênio. A energia disso aqui é descomunal, tá? Você já ouviu? Quem já ouviu falar de bomba de hidrogênio? Você sabe por que a maioria das pessoas não ouviram? Porque ninguém tem coragem de fazer. Se a pessoa, se esse negócio explode quando você está fazendo, é mais difícil. É mais difícil controlar. É mais difícil controlar. E olha só, vou fazer um comentário interessante. Hoje de manhã, eu estava dando aula de tabela periódica. Aí alguém me perguntou assim, professor, por que o hidrogênio tem classificação periódica? Aí eu falei assim para a pessoa que perguntou, falei, rapaz, o hidrogênio tem um monte de coisa que não tem muita explicação não, mas ele é assim. E outra coisa, quando ele explode, segura, hein? Segura porque vem. Vem, mas que vem com pressão. Carro movido a hidrogênio. Você já ouviu falar, não já? Carros movidos a hidrogênio? Não existe carro 100% hidrogênio. Porque se você botar um tanque de hidrogênio dentro do carro e o carro bater e o tanque explodir, a energia de combustão é brutal. A energia de combustão do hidrogênio, gente, ela é quase... A energia de combustão da gasolina é 4,8 kJ por grama. 44,8 kJ por grama da gasolina. A do hidrogênio é 121 kJ por grama. Então, a energia do hidrogênio é 5 vezes a da gasolina. Seria muito bom? Seria, mas é difícil controlar, porque ele libera muita energia. Esse é o hidrogênio. E ele é da molécula da vida, né? Tem 2 dele na água, né? Tem H2O, tem 2 hidrogênios. Olha que singularidade, né? Mas tá aí. Outra coisa que tem nessa tela que eu queria que você lembrasse, os tipos de reações nucleares que existem é a emissão radioativa, que é quando o átomo emite partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Emissão normal. E existe a fissão e a fusão. Quando isso acontece, a reação nuclear, você tem uma decomposição radioativa ou um decaimento radioativo. Antigamente, na minha época, quando eu estudei esse negócio aí, a gente chamava isso de transmutação. Transmutação é uma palavra que vem de quando um átomo se transforma em outro. Então, ele transmutou de uma estrutura para uma outra estrutura. Se você fizer vestibular em escola particular, aí eu vou fazer um comentário. Pessoal da EMESCAN, você corre o risco de ouvir essa palavra. Mas é só você associar. Transmutou, decaiu, decompôs, reação, é tudo a mesma coisa. Beleza? É só um nome. Nada demais. Tá? Deixa eu só olhar aqui, gente, se tem alguém me perguntando alguma coisa. Ninguém. Volta. Tá. Esse gráfico aqui é o gráfico de estabilidade. Muito bem. O que você tem que saber desse gráfico aí? Esse gráfico é o que é um modelo de aproximação que representa os isótopos estáveis de um determinado elemento. E dentro disso, antes de eu começar a fazer o comentário da radioatividade, lembra da seguinte coisa. A tabela periódica, a classificação periódica dos elementos, ela tem na sua representação, na sua estrutura, elemento. E aí eu queria que você lembrasse sempre que elemento não tem na natureza, né? Elemento é uma designação teórica.
O que tem na natureza, gente, é átomo. Tá bom? Se você nunca ouviu isso, ouça agora e abra bem a sua mente. Elemento não tem na natureza. O que existe na natureza é átomo de elemento. Então, o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio tem 3 isótopos. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. O prótio, o deutério e o trítio. Não existe elemento hidrogênio na natureza. O que existe é o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Todo mundo entendeu isso? Sim, você consegue entender o que eu estou falando? Fala não que eu vou te explicar de novo. Sim, se não falar nada, quem tem vergonha de falar não entendi, pode fazer assim, ó. Eu explico de novo. Pisca. Entendeu? O pessoal tem vergonha de perguntar aqui, sabia? Eu já falei isso aqui. Só tem vergonha de perguntar, não precisa ter vergonha não. Tá bom? Fica tranquilo. Então, aqui tem os isótopos. Então, veja. Você tem a linha mais abaixo da curva, a linha da projeção, como se fosse uma função do primeiro grau ali, que o número de nêutrons é igual ao número atômico. Se isso acontecer, você tem uma linha onde você vai separar a emissão alfa da emissão beta. Não precisa se preocupar com essa linha que está abaixo da curva. Você tem que se preocupar com a curva. Porque é na curva que as coisas acontecem. É lá que os fenômenos acontecem. Então, veja só. Os núcleos estáveis são os mais próximos da curva de estabilidade. Então, veja bem, vou dar um zoom aqui, tá? Pessoal, lá, espero que esteja dando para ver. Ó. Observe o seguinte, tá vendo a linha? A linha aqui? Sim. Tá vendo que perto da linha tem um monte de pontinho azul? Cada pontinho azul desse aí é um átomo. Quanto mais próximo da linha o átomo tiver, mais estável ele é. Então, quando você imagina aqui um elemento, deixa eu desenhar. Ó, até porque tem uma questão ali e a gente vai acabar. Imagina aqui um cara de número atômico 20. Ó, número atômico 20. Tá vendo aqui? Do 20. Eu quero que você imagine uma linha que vai até lá em cima, tá? Então, ó. Aqui, tá vendo? Na linha. Você não tem 4 átomos aqui? Tá dando para ver 4 bolinhas? Dessas 4 bolinhas, você tem uma em cima da linha e 3 acima da linha. Tá dando para entender? Significa que aquele que está em cima da linha é o estável. Aqueles 3 acima da linha são os isótopos instáveis. E que a chance deles serem radioativos é muito grande. Sim. Todo átomo da tabela periódica tem um isótopo radioativo. Todo elemento tem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Como é que é seu nome? Kelly. Eu estou te falando que está escrito no livro. Eu nunca vi. Aí você vai me perguntar assim, mas você já viu tudo? Não, tem um monte de coisa que eu nunca vi. Essa é uma delas. Aí eu acho muito presunção, hipocrisia, generalidades. Porque existem átomos na tabela periódica que eles são muito estáveis. E a porcentagem de não estável dele é muito pequena. Por exemplo, o carbono. O carbono 12, ele é muito estável. Muito mesmo. Mas existe o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 14 é o carbono mais famoso do vestibular, porque ele é o que usa para fazer datação de fóssil. Tá? Mas a quantidade de carbono 14 que tem no planeta, quem é mais crítico, que é o meu caso, é muito encochambrado. Parece que inventaram o número. Não sei se você está querendo. Não tem, assim. É muito pouco. Como é que mede aquilo? Parece um dado, assim, miraculoso, você está entendendo? É um dado meio, assim, sobre-humano. E aí,
Paciência, né? Não pode escrever isso que eu falei na prova, não, hein? Porque diz o professor de redação que ceticismo anula a redação, né? Não pode, não. Isso é cético. Mas, bom, vamos lá. Vamos aos dados. Núcleos estáveis são os mais próximos da linha de estabilidade. Núcleos instáveis estão à direita ou à esquerda da linha, que é isso que eu já falei. Elementos leves, número atômico menos de 16, são estáveis quando o número atômico é próximo do número de nêutrons. Tá? Isso aqui é tudo generalidades, tá? Tudo generalidades. À medida que o Z aumenta, é necessário que o número de nêutrons aumente. Aí eu vou fazer um comentário, não precisa ficar preocupado. Se você não gostar dessa explicação, acabando a aula, eu te dou uma explicação mais profunda. Mas só para você entender. O número de nêutrons, ele não pode crescer junto com o número de prótons. Porque o campo magnético do próton não é igual ao campo magnético do nêutron. Então, a barreira mecânica que o nêutron faz, um nêutron, não é suficiente para proteger um próton. É preciso mais de um nêutron. Por isso que quando o número atômico aumenta, o número de nêutrons tem que aumentar mais. Estou falando para você o seguinte, imagina um átomo de número atômico de 50, ele tem 50 prótons. Se tiver 50 nêutrons, tá bom? Tá bom. Se tiver 60, tá bom? Tá melhor. E se tiver 70, tá melhor ainda. Deu a entender o que eu estou falando? O nêutron ele tem uma habilidade dentro do núcleo de manter a propriedade magnética positiva do núcleo intacta. Se você tem muito próton, você tem que ter muito nêutron, mais um pouco. Sim, gente, o raciocínio? Sim. Aí, como todo mundo aqui vai fazer vestibular de medicina, vou parar a explicação agora. Não precisa de ir para frente. Ninguém vai te perguntar isso. Não existem núcleos estáveis com número atômico maior do que 83. É maior ou igual, tá? É maior ou igual. Aí eu falei isso aqui no outro dia que eu tive aqui. Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. O chumbo é o elemento que protege a radiação. Então, se aqui dentro tiver um fenômeno radioativo, eu passo chumbo na parede que a radiação não sai. Todo mundo já viu isso, né? Macacão de chumbo, roupa de chumbo, caixa de chumbo. Tá, tudo bem? Até o chumbo, todo mundo varia a radioatividade. É ou não é, é ou não é. Do chumbo para frente, todos são radioativos. Ó, bismuto é 83, o bismuto. Daqui para frente, todos são radioativos. Não há registro de estável. Isso significa que eles vão ter que decair para outra coisa. Para virar outra coisa. Beleza? Deixa eu ver se o pessoal me perguntou alguma coisa. Não, nada. Zero. Ui. Tá bom. Seguindo. Opa. Olha bem. Aqui, ó. Essa tabela eu tirei da sua apostila. Eu achei ela legal. Então eu escrevi ela aí. Sempre lembrando, gente, que a primeira parte da Química 3 está na apostila, frente C, capítulo 1, tá? Tudo bem? Confere lá depois. Inclusive para fazer os exercícios. Olha o que ele fala. Se a razão de nêutrons e prótons está entre 1 e 1,5, o cara é estável. Se a razão de prótons for maior do que 1,5 ou menor do que 1, ele é instável. Então, se a razão N sobre P está entre 1 e 1,5, tá bom. Passou de 1,5, instável. Menor do que 1,5, instável. Tudo bem? Qual dos dois aqui é estável? Fala para mim. É o X ou é o Y? Fala, gente. Quantos nêutrons X tem? A gente lembra como é que faz essa conta? A gente lembra? Quantos nêutrons X tem? Fala 148, fala. 148. Todo mundo viu como é que é 148? Se A igual a P mais N, a massa é 240,
nêutrons vai ser 240 menos 92, 148, tudo bem? 148? Tá. Então, aqui vai ser 148 dividido por 92. Eu vou te fazer uma pergunta. 148 por 92 é maior ou menor do que 1,5? Fala alto. Maior. Não é maior? Não é maior, gente? Ah, professor, você faz isso não. Gente, faz na mão. Faz na mão. Estou falando assim, ó. 148 dividido por 92 é maior ou menor do que 1,5? Essa é a pergunta. Tudo bem? Se você lembrar que 1,5 de 92 é 136, talvez fique mais fácil. 138, né? Desculpa. Não, 136. Tudo bem aí? Então, esse cara aqui é instável. Agora, olha aqui, ó. 93 e 98. Esse cara aqui está dentro do 1,5. Visualizou? Todo mundo viu isso? Ou quer que eu faça a conta? Vou fazer a conta. Aqui, ó. Quando você olha... Espera aí, então. Vou fazer a conta para todo mundo ver. Espera um pouquinho. Um pouquinho. Calma. Não, é o contrário, tá? Lucas. Não. A emissão gama é a mais perigosa. A alfa é a menos perigosa. Tá bom? E Cibele, não tem. Cibele, não tem, tá? Se você descobrir, você me conta. Não tem. Olha aqui. Só vou fazer uma conta aqui rapidinho. Ó. X era 240, 92. Eita. 92. E Y, eu esqueci. 93, 198? É? Era isso, não era? Tá. Aqui, ó. Ó. A igual a P mais N. Então, 240. 240 igual a 92 mais N. Então, N, 148. Só fazer a subtração. Aqui, ó. A, P mais N. Mesma coisa. Então, 198 é igual a 93 mais N. Então, N vai ser 198 menos 90 e... Ai. N, 105. Sim? Aqui tudo bem? Tá. Agora olha aqui a razão, ó. N sobre P vai dar 148 sobre 92. Aí. E aqui, ó, N sobre P vai dar 105 sobre 93, ó. Esse número aqui, ele está bem perto de 1, né? Sim ou não? E esse não. Tudo bem? Tranquilo aqui? Deu para visualizar? Esse vai dar mais do que 1,5, né? Esse vai dar mais que 1,5. Logo, ele é instável. E esse aqui vai dar aproximadamente 1. Ele é estável. Na verdade, você vai ter esse valor aqui, e 1,5, né? É isso que vai acontecer. Tá entre, né? Olha, ó. Tá entre. Tudo bem? Eu achei legal essa tabelinha da apostila, eu coloquei ela ali. Pessoal, lá, tranquilo aí? Posso continuar? Eu posso tirar aquela tela ali, gente, pessoal que está aí na outra sala e em casa? Beleza. Tô acabando, hein? A última coisa está aqui, é uma questão. Tranquilo. Posso abaixar ali, gente? Vou esperar.
Tá bom. Aqui, ó. Enem. Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que na maioria dos núcleos, essas partículas estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. Então, está aí o gráfico. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons. 50 prótons. Número de prótons aqui, ó, 50. Tudo bem? Então, a linha dele é essa aqui, ó. Ó, o pessoal de lá, ó, 50 prótons. Então, ó, 50. A linha dele é essa linha aqui, ó. Esquece o que eu fiz agora. Porque deu Parkinson aqui e eu não consegui desenhar o trem. Espera aí. Ó, eu vou mostrar lá em cima onde que vai chegar, tá? A linha dele, ó. Eita. Ó, vai seguir aqui, seguir. Vai chegar nesse pessoal aqui, tá vendo? Ó? Nesse pessoal aqui, ó. Vou até marcar, ó. Viu aí? Todo mundo lembra que os pontilhadinhos eles são os átomos que existem dele? Então tá bom. Os átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem. Aí você vai vir aqui e vai ampliar, vai dar uma olhada, ó. Observa que o primeiro ponto, começa em cima da linha dos 60 nêutrons. Tá vendo? Tá vendo a linha dos 60 nêutrons vindo aqui? O primeiro ponto não está em cima aqui? Sim ou não? Sim? Sim? Tá. E o último ponto está lá, ó, em cima dos 70. Tá vendo aqui? Lá em cima dos 70? Tá vendo aqui, ó, o último ponto aqui em cima? Aí ele fala bem assim, ó. Ó. Os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 prótons a menos. É a menos, gente? É a menos? Se ele tem 50 prótons, o primeiro começa acima dos 60, é a menos? É a mais, né? Então, a menos eu não vou fazer nenhuma, não. Ó, menos não é, esse aqui não é, ó, e esse aqui não é. Sobrou, ó, exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo não é. Então, não é mesmo também. Tudo bem? É a mais. Entre 0 e 12 a mais? É 0 e 12 a mais, gente? É 0 e 12? Qual é o próximo? 12 e 24? 12 e 24 a mais. Sim ou não? Essa questão teve 26,34% de acerto. Ouviu? Essa questão foi considerada difícil. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Essa questão é difícil? Ela não é difícil hoje ou ela não é difícil? Você tem que lembrar que a prova, no Enem, no caso, é daqui a alguns meses, né? Lá vai ser difícil? Não? Tranquilo? Dá para acertar? Sucesso. Muito bem, gente. O meu assunto hoje era esse. Se alguém quiser falar, agora é a hora. Carolina, eu vou enviar os slides, tá? Eu esqueci, porque eu vou fazer junto com a gravação da aula, tá bom? Mas eu prometo que para hoje eu já deixo lá. Tranquilo? Um fortíssimo abraço a vocês aí. Espero que tenha podido ajudar, tá bom? Até mais. Saudação.